Talvez nesse exato momento você está se perguntando por que que nada dá certo na tua vida. Tudo que você faz, as coisas não mudam. Você sempre se vê no mesmo loop e você fica rodando em círculos. Parece que todo mundo está dando certo na vida menos você. E a sensação que vem é de frustração. É aquela coisa do, poxa, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz inúmeras terapias. Será que eu preciso de mais um curso? Será que eu preciso mudar de caminho? Será que eu preciso de uma nova ideia? Só que todas as vezes que você mina o teu campo com uma ideia de dúvida, você está emanando mais dúvida para o universo. E eu tô te falando isso porque eu sei qual é o sentimento da frustração. Eu já estive nesse lugar e é por isso que eu tive essa ideia de compartilhar um pouco mais daquilo que eu estava vivendo, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu já passei, porque pode ajudar outras pessoas. E quando a gente fala sobre por que que nada na minha vida muda, a gente começa a acreditar que o problema está em nós, que as coisas não dão certo só com a gente, que dá certo para todo mundo, menos pra gente. E a verdade é que não existe fórmula mágica, mas existe um enxergar além do óbvio, enxergar além daquilo que nossos olhos físicos e a nossa consciência está conseguindo captar naquele momento. E foi nesse ponto que eu estava frustrada, as coisas não estavam dando certo, que eu estava rodando em círculo, que eu parei um pouco e refleti. Não, peraí, tem que ter uma solução. Na minha mente, para tudo tem uma solução, exceto para a morte. Então eu fiquei pensando, não, tem que ter uma saída. Se eu já tentei terapia, não deu certo. Se eu já fiz mais um curso, não deu certo. Pelo contrário, só acumulei cursos, só acumulei coisas que eu nunca nem usei na minha vida. Coisas que talvez eu nem tenha terminado de fazer o curso. E acontece com muita gente, principalmente quando a gente entra nesse mundo das terapias, né? Eu sou terapeuta holística, então quando a gente entra nesse mundo das terapias, a gente quer fazer 1 milhão de cursos, porque a gente acredita que o outro curso vai fazer com que a gente vire a chave. O outro curso vai mudar a nossa vida. O outro, a gente sempre acha que o outro vai ser diferente. O outro curso vai me ensinar a vender. O outro curso vai me ensinar a viralizar. Só que o ponto não é esse. Porque não é o que está fora, é o que está dentro. E foi aí que eu comecei a perceber por que, que minha vida não estava mudando. Poxa, mas eu fiz a terapia X, eu fiz a reprogramação Y, eu fiz aquilo outro. Porque todo mundo deu certo, por que para mim não estava dando? E aí foi o ponto que eu parei e falei assim, não, vamos usar a minha mente, vamos usar o meu olhar de águia para tentar entender o que estava acontecendo. Óbvio que eu fui pro tarô, porque é o meu melhor amigo, e eu fui tentar entender quais os padrões que eu estava ali repetindo, né? E nisso eu percebi que eu sempre olhava as coisas como se já estivesse dando errado. E eu percebi que não adiantava. Qualquer terapia que eu fizesse, nada ia mudar. E por que, que não ia mudar? Porque não era sobre o terapeuta, não era sobre a ferramenta, era sobre mim. E a maioria de nós nos vemos muitas vezes nesse ponto, nessa sinuca de bico, aonde a gente para e pensa, poxa, mas está resolvendo com todo mundo, por que, que não está resolvendo comigo? Só que a gente olha para fora ao invés de a gente olhar para dentro. A gente sempre direciona o nosso olhar para fora ao invés de voltar o nosso olhar para a única coisa que importa, que somos nós. É chato, é insuportável a gente ter que ouvir que a gente precisa voltar para nós, que as respostas que a gente busca tá dentro da gente. É insuportável isso. Eu sei porque eu já ouvi inúmeras vezes. Só que quando a gente para analisar friamente, com um olhar de observador. Imagina que você tem uma amiga que está vivendo exatamente a mesma coisa que você está passando agora. Como que você iria olhar a situação dela? Quais são os conselhos que você daria para ela? Esse é o ponto. Você sair da cena. Muitas vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente fica mais do mesmo. A gente fica vendo mais do mesmo. É aquela coisa do 8 de espadas. A gente acredita que não tem como sair daquela situação, que a gente já está atolado até o teto e a gente não consegue sair daquela situação. E eu me vi assim muitas vezes em relação a dívidas financeiras, coisas que eu nunca tinha vivido na vida. Eu parei e eu comecei a criar situações que, poxa, nunca tinha existido na minha vida. Eu nunca tinha vivido uma falta, fui viver a falta depois de velha. Como assim? O que estava acontecendo? Foi quando eu comecei a ver que todas as vezes que eu olhava para fora e eu buscava fora, eu esquecia de dentro. Eu esquecia de reconhecer o meu próprio valor. Eu esquecia de reconhecer a minha própria força, a minha própria potência. E quanto mais eu minava o meu campo com dúvidas, quanto mais eu levava para o universo que eu estava confusa, que eu estava com dúvida, inclusive de 2022 até o ano passado, até meio, início desse ano, mais ou menos, eu me vi muito em dúvida. De
chorar desesperada do meu Deus, o que que eu preciso fazer? Será que é mais um caminho? Será que eu tenho que largar tudo? E aquele desespero. E todas as vezes que eu pensava em largar tudo, vinha algo e me mostrava, continua. Só que todas as vezes que eu estava no desespero, eu olhava para fora, acreditando que o problema estava fora, que eu acreditava que as coisas estavam erradas comigo, e de fato estavam, porque eu não estava olhando para mim. E aí, nesse ponto, você está se perguntando, tá, mas Bia, como é que eu vou mudar a minha vida? Se você está mudando a sua, como é que eu vou mudar a minha? Começando a olhar para dentro. Muitas vezes a gente dá muito valor ao que está fora, mas a gente esquece de reconhecer dentro de nós. A gente acha que nós não temos o suficiente, que nós não somos bons o suficiente, que a gente está marmotando muitas vezes, que a gente é uma farsa. Quantas mil vezes eu achei que eu era uma farsa? Só que na verdade, quanto mais a gente entrega isso para o mundo, mais o mundo vai mostrar isso para a gente. E no fundo, você não é uma farsa. No fundo, não está te faltando nada. Só está faltando você se reconhecer como a potência que você é. E quando eu entendi que muitas vezes eu precisava olhar para dentro de mim, confiar naquilo que estava vibrando dentro do meu coração, ao invés de ficar buscando a validação fora, eu comecei a ver as coisas mudando. Todas as vezes que eu via tudo travando novamente, que eu entrava naquele lapso de desespero, naquele looping, onde eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado? Muitas vezes isso aconteceu. Acontece às vezes até hoje. Eu tento voltar pro meu eixo entendendo, peraí, não tem nada errado, né? Só que quanto mais a gente entra nesse furacão da dúvida, quanto mais a gente entra nesse furacão do problema, mais a gente vai ver o problema. Uma vez eu ouvi de uma pessoa algo que me marcou muito. Você não resolve o problema olhando para o problema. Você resolve o problema buscando solução. E você não vai colocar o problema acima, à frente de você ou acima de você. Tu vai colocar ele do teu lado. Tem como resolver agora? Tá, não tem, beleza. Então vamos caminhar junto e vamos buscar uma solução. Enquanto isso, a gente vai vendo como dá. Não tem como a gente se desesperar. Todas as vezes que a gente leva desespero para a vida, mais a gente vai ficar desesperado. Então, se você não tá vendo nada mudar, se você tá frustrado porque já tentou de tudo, porque você tá ali, querendo ou não, fazendo 1 milhão de cursos, 1 milhão principalmente terapeuta, tá? Esse povo do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e eu me incluo nessa, a gente fica preso num loop. E eu vou falar uma coisa que eu falei esses dias para uma aluna. Quanto mais a gente busca esses conhecimentos, quanto mais a gente busca curso, mais burro a gente fica. Porque a gente coloca tanto a nossa energia para fora que nós esquecemos de colocar a nossa energia para dentro. E todas as vezes que a gente volta a nossa energia para fora, a gente peca uma coisa muito importante. A gente deixa de ser nós. A gente começa a nos moldar para pertencer ao externo, ao invés de pertencer ao único lugar que importa, que é a nós mesmos. Então, se você está querendo mudar a tua vida hoje, você está frustrado porque nada está dando certo, faz um exercício por 7 dias. 7 dias, tente não reclamar. Todas as vezes que você estiver vibrando no medo, vibrando na preocupação, vibrando no problema, respira. É tão besta que a gente não respira. A gente está tão no automático que a gente não percebe que a nossa respiração tem a possibilidade de nos voltar para o nosso eixo, para o único momento que existe, que é o aqui e o agora. O aqui e o agora é o único lugar que você consegue resolver as coisas. Tu não consegue resolver nada no passado, tu não consegue resolver nada no futuro. E esse é o problema, porque a gente entra numa ansiedade de querer resolver as coisas que nem aconteceu ou as coisas que já aconteceram. Só que a gente não consegue mudar isso, a gente só muda o agora. E o agora, ele só muda quando você muda a tua consciência. Então, dentro desses 7 dias, se você está vibrando nessa preocupação, se você não está conseguindo mudar a sua vida, se você está frustrado, esses 7 dias, pare de reclamar. Todas as vezes que você se ver num problema, se ver numa confusão, numa dúvida, respira. E se pergunta por que que eu estou com dúvida disso. Esses dias eu parei para perguntar por que que eu estou com dúvida do caminho que eu estou seguindo. O que que não está legal para mim? O que que não está me trazendo um prazer genuíno? Porque a maioria das vezes não é o que nós estamos fazendo, mas a forma como nós estamos fazendo. E quando a gente consegue virar a chave para a forma como nós estamos fazendo, fazer de uma forma mais leve, mais fluida, as coisas começam a mudar. E esse é o ponto. A gente não precisa ficar buscando fórmula mágica, mas a fórmula que cabe em você. Aquilo que faz sentido para você. Então,
7 dias. É um combinado aí que tu faz, não é nem comigo não, é contigo mesmo, tá? 7 dias. Pare de reclamar. Todas as vezes que você se vê numa confusão, respira. E se pergunta, por que que eu tô sentindo dúvida? Por que que eu tô desconfiando de mim? Quem disse que eu não sou capaz? Em que momento da vida eu acreditei que eu não era capaz? Porque a maioria das coisas que você leva pra fora é porque você tá vibrando dentro. Ah, mas a vida não tá dando certo. Ah, porque eu não tô conseguindo viralizar. Nossa, quantas vezes eu falei isso? Não tô conseguindo viralizar. Será que o caminho é esse? Ah, eu preciso de um tema X. Será que eu preciso mudar as coisas? O dinheiro não tá vindo. E sabe por que que o dinheiro não vai vir? Porque o dinheiro, ele responde a uma energia, uma frequência. Dinheiro gosta de energia leve, limpa, em paz. Agora, um lugar onde tem muita dúvida, onde tem muita reclamação, o dinheiro não fica. O dinheiro, ele vibra numa energia muito alta, numa energia de leveza, de alegria. Como que você vai receber da vida, e não tô falando nem de cliente não, tá? Mas como você vai receber da vida se você tá fechado para receber porque você só tá reclamando, você só tá olhando porque não tá dando certo? Não tem como. E esse é o ponto que a maioria de nós pecamos quando a gente está querendo mudar de vida. É por isso que nada muda. Porque você faz mais do mesmo todos os dias. E se você repete mais do mesmo todos os dias, as mesmas reclamações, já acorda reclamando, já acorda pensando no problema, nada vai mudar. Experimente logo na primeira hora, abrir os olhos, ao invés de você pensar no problema, ao invés de você reclamar, poxa, mais um dia, ai, sexta-feira, graças a Deus, ai, segunda. Não, para um pouquinho e respira e agradece. Agradece por simplesmente acordar. E decrete, universo, eu recebo os presentes que você tem para mim hoje. Experimente, universo, eu recebo os presentes que você tem para mim hoje. Todas as vezes que eu acordo e eu decreto que eu estou aberta para receber os presentes do universo, o universo vai lá e me entrega um presente. E não necessariamente é dinheiro. Às vezes é uma ideia, às vezes é uma amizade nova, às vezes é alguém que eu não falava há muito tempo que fala comigo, às vezes é alguém que me fala alguma coisa que muda o meu olhar. Isso são presentes, isso são bênçãos disfarçadas e que é tão bobo que muitas vezes a gente não consegue ver. Então, se nesse momento você está sentindo que as coisas elas estão caóticas, que você não está conseguindo mudar nada, que você está frustrado, que a tua vida está horrível, ao invés de você pensar essas coisas ruins, comece a pensar as coisas de um outro ângulo. Como diz, além do óbvio, né? Porque o óbvio já está muito na cara. Tu tá frustrada, que não tá dando certo, que não tá fluindo, que você já tentou de tudo. Mas você já tentou ser você? Você já tentou respirar fundo e simplesmente focar na tua verdade? Muitas vezes vocês, vírgula, né? Eu também me encaixo nisso. Muitas vezes a gente não consegue ver a mudança porque o nosso olhar não está direcionado para a mudança. Ele está direcionado para a falta. Ele está direcionado para aquilo que não está dando certo. E aí vai ser sempre mais do mesmo. Então, já fica a dica, tá? 7 dias. 7 dias você já começa a ver um respiro diferente. Se você fizer isso por um mês, eu tenho certeza que você volta aqui para me contar que as coisas mudaram. E se eu tô te falando isso é porque eu também tô nessa em algum momento. Eu não consigo ouvir falar nada que eu não tenha vivido ou que eu não esteja vivendo. Então, eu tô te dando uma dica de algo que eu vivo, que eu faço. Todas as vezes que eu entro em dúvida, todas as vezes que eu fico meio confusa, se é realmente esse o caminho, se não é, se eu tô fazendo certo, se eu não tô, eu paro, respiro e eu foco a minha atenção. Eu paro de focar no problema e busco focar na solução. Porque o problema não vai ser mais resolvido com o problema. Entenda e lembre-se sempre disso. Comece a enxergar além do óbvio.